Você fala sobre os problemas com seu time? Olá, meu povo, eu sou Alciane Nunes e eu ajudo na transformação de líderes tarefeiros em líderes que entregam resultados. Vamos lá? O que é importante saber? Quando você tem algum problema, você conversa abertamente com o membro do seu time sobre o problema? Você expõe os pontos que ele precisa melhorar? Sem aquele medo, aquele receio de estar entrando em algum conflito? Você já parou para pensar que você tem o poder do sucesso ou fracasso da carreira de uma pessoa? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, quando acontece um problema dentro da equipe e você não quer se expor com a pessoa e falar sobre o assunto e dar aquele feedback verdadeiro e genuíno, você pode estar minando as possibilidades do crescimento a curto prazo daquela pessoa. Se eu não sei onde eu estou errando, como que eu vou fazer para corrigir? São muitos os fatores que fazem com que a gente se cale diante de uma situação como essa. A gente precisa sempre lembrar quando a gente está falando de liderança de pessoas. E a falta de coragem de lidar diretamente com um problema faz com que você se omita em relação ao resultado do seu time. Porque um problema nunca afeta somente uma pessoa do time. Vou confessar para vocês que eu já tive essa dificuldade. Logo no meu início de carreira de gestão, extremamente difícil para mim falar para as pessoas que elas estavam pisando na bola. Muito porque muitas pessoas iniciaram comigo, era como aluno, às vezes até como um filho, como um parente, de tanta convivência. E você falar diretamente para a pessoa que você está pisando na bola, parecia que você ia magoar alguém. E na verdade, a gente não quer magoar ninguém quando a gente tem um coração bom, não é verdade? Só que o que a gente tem que saber é que no seu trabalho você precisa dizer o que precisa ser dito. Você precisa fazer o que precisa ser feito. E não é fácil liderar pessoas, principalmente com essa visão de mindset fixo e o mindset exponencial. Quando você está no mindset exponencial, você percebe claramente que as pessoas elas não são gerenciáveis. Nós gerenciamos as atividades, gerenciamos os processos, gerenciamos os projetos, gerenciamos as ferramentas. Mas as pessoas a gente lidera. Liderança é pela confiança, liderança é pelo exemplo. Liderança é uma questão de inspiração e execução é uma questão de expiração. Aí, como eu disse para vocês que eu já cometi esse erro, não foi só uma vez, foi durante um bom tempo. E muitas vezes eu ficava analisando e ficava pensando, pô, aonde que eu tô errando? Sabe quando aquele erro ele é repetido? Porque a gente sempre fica tentando mudar os outros, mas a gente não olha para dentro da gente para mudar. E na verdade, o que estava faltando era mais que eu voltasse para dentro de mim, resolvesse os meus conflitos, tirasse aquele mindset fixo, onde a gente acha que todo mundo está entendendo tudo. Você fala uma coisa jogada aqui, uma coisa jogada ali, a pessoa vai entender e que tudo tá certo. E não é assim. A gente precisa ser claro, a gente precisa ser direto, a gente precisa desenvolver um plano de ação para que a pessoa entenda que ela precisa melhorar, onde ela tem que melhorar e que você possa também melhorar com isso. Porque a cada feedback é uma troca. Me diz uma coisa, você por vezes já não fez vista grossa para uma entrega fora do prazo? Para um relatório feito nas coxas? Você fala, eu mesmo corrijo. Para uma entrega torta que depois você fala, pô, deixa pra lá, vou fazer, a pessoa tá correndo? Então, tudo isso é uma forma da gente proteger e se proteger de um conflito, porque a partir do momento que você vai falar fulano, ciclano, essa entrega não está dentro dos padrões necessários para ser aceitável. Precisa ser corrigida. Se precisa de alguma ajuda, você tem alguma dúvida, não fui clara no que eu precisava. Porque sabe qual que é o problema de você não ser clara dessa forma? É que a pessoa vai pensar que tá bom, tá uma merda. A pessoa vai achar que é um bom profissional. Ela vai continuar fazendo essas entregas que não estão boas. Ela não vai evoluir, você não vai evoluir, porque você vai parar de fazer o que você precisa fazer para fazer o que o outro teria que fazer. Ou seja, quem tá saindo ganhando nesse jogo? Ninguém. E o pior é que esse tipo de atitude afeta a equipe toda, porque a equipe vai ver isso, eles vão achar, poxa vida, a Alcione está fazendo vistas grossas para aquela entrega, então também vão entregar alguma coisa assim, bem nas coxas, porque se ela fez a vista grossa para aquela entrega de fulano, vai fazer para ciclano também. Por que eu vou me esforçar para impor tanta qualidade que se está sendo aceito nessa qualidade? Porque todo mundo percebe. É necessário que nós façamos esse trabalho junto com a equipe, porque, na minha visão, um dos pontos mais baixos nessa jornada de um líder é a demissão. É quando você precisa demitir um profissional. E aí, eu por várias vezes me pergunto, eu tô demitindo o profissional. Será que eu não fui clara sobre a entrega que ele precisava fazer? Será que eu não consegui ver quais eram as motivações para que essa pessoa tivesse um crescimento, acreditasse na empresa também? Porque
eu acredito demais que todo mundo tem o seu talento e todo talento pode ser aproveitado. Cada um com o seu skill, cada um com a sua personalidade. Mas o papel de um líder também é de um coach, de fazer a pessoa evoluir. E quando você não consegue isso, a falha não é só do profissional, a falha é do líder também. E aí a gente se pergunta, por que eu estou demitindo nesse momento? Eu poderia ter trabalhado melhor? Eu poderia ter feito melhor? Eu poderia ter entendido melhor? Eu poderia ter colocado essa pessoa dentro de uma demanda que fosse condizente com a sua capacidade, com sua experiência? Enfim, qual foi a avaliação correta que eu fiz nesse profissional? E ele estava com tudo isso bem claro para que ele não tivesse também corrido atrás dessa evolução? Existe uma relação muito direta sobre o feedback e alguma disfunção da equipe. Disfunção eu digo quando a equipe ela não apresenta um resultado satisfatório. E quando a gente não trata esse problema, ou até não trata como um problema, não traça planos de ação para melhorar, pode virar um problema que impacte toda a produtividade da empresa.